Capítulo 8 – Doença sem face. Lorde Demônio mais fraco, 71 rank, Dantalha, Calendário Imperial. 1607-1505, Castelo do Lorde Demônio Dantalha. A vida era bela. Tão bela que eu, a pessoa mais pessimista que já existiu, também deveria admitir, mesmo que lentamente, que a vida era bela. De acordo com a história de Don John Attack, os Lordes Demônios não têm paz. Se você me perguntasse do que é que eu estou falando, eu responderia que estava me referindo ao fato de que Lordes Demônios nasciam através do acúmulo anormal de mana em um único ponto. Criados completamente pelo acaso. Seus nascimentos não tinham nada a ver com eles terem personalidades boas ou serem talentosos, tudo dependia da sorte. É por isso que as pessoas não conseguiam evitar menosprezá-los. Era como um plebeu competente desprezando um nobre incompetente. Aqueles que chegaram ao topo utilizando apenas seus talentos e habilidades desmereciam os lordes. De qualquer forma, eles nasceram como Lordes Demônios por sorte. Eles não seriam um desafio de verdade se você os enfrentasse diretamente, era isso que diziam. Estavam abaixando a guarda despreocupadamente. E é um erro fatal alguém abaixar a guarda, mesmo que por um segundo, perto de alguém tão malévolo quanto eu. Havia apenas 2 momentos em que eu pensava que a vida era bela. Primeiro, quando deitado, rolando na cama fazendo absolutamente nada. Segundo, quando estava apunhalando alguém que resolveu por conta própria me subestimar. Nesses 2 tipos de situação, eu sentia que havia entendido o verdadeiro sentido da vida. Minha irmã mais nova dizia que isso eram as preferências de um tarado, e me criticava arduamente. Mas eu não a entendia. A culpa não era de quem havia deixado a guarda cair. Quando um leão caça uma lebre, ele dá o seu máximo. Por isso que caçar era um trabalho tão desgastante. Para início de conversa, se você não der o seu melhor desde o princípio, então é melhor nem começar. Trabalho medíocre resulta apenas em resultados medíocres. Seria mais eficiente apenas ser como eu e ficar procrastinando o dia inteiro e economizar energia. Se alguém tiver que suprimir sua preguiça e for caçar, então com um golpe. Acabe que com tudo sem dar qualquer chance de resistência. Neste momento, os meus resultados estavam dispostos à minha frente. Oh, Lala! Você está com um semblante meio abatido hoje. Lápis Lazuli estava parada ali, silenciosa. Sua feição não estava tão determinada quanto era normalmente. Os seus olhos, que costumavam ser tão cristalinos quanto vidro, agora estavam embaçados. Eles eram os olhos de uma pessoa derrotada. Será que é isso? Aquele feitiço mágico que recai sobre as mulheres todo mês. Você tem mesmo uma vida difícil, como Vossa Alteza previu isso? Oh, minha querida Lala. Eu consigo sentir a impaciência em suas palavras. Assim como a estátua do Buda reclinado, eu estava deitado apoiando minha cabeça com meu braço. Sempre calma e serena, esse é o seu charme. Por favor, mostre mais respeito à sua beleza. O semblante dela ficou ainda mais abatido. Uma jovem lamentável. De todo modo, eu realmente gostava de perturbar mentalmente o perdedor. Por favor, aguente meus abusos mais um pouco. Qual foi a reação da Kyunkuska? Foi como uma colmeia em reboliço. Uma ordem convocando todos os executivos foi emitida há poucas horas. Também recebi uma convocação para voltar à sede imediatamente. Oh! Então o que você está fazendo aqui em vez de ir à firma? A meio súcubo não respondeu. Não, seria mais apropriado dizer que ela não tinha como responder. Eu sorri envergonhadamente. Posso tentar adivinhar o que você está pensando? Você concluiu que a sua vida estaria em risco se fosse até a firma agora. Os executivos não fazem ideia que fui eu quem planejou isso tudo. Na cabeça deles, a culpada por esse incidente todo é você, Lápis Lazuli. Ela me encarou como uma besta ferida, encarando com ódio o seu caçador em seus últimos momentos. É por isso que Vossa Alteza me enviou a Siracusa. Para criar um mal-entendido com os executivos.
Esse mal-entendido, propositalmente exatamente se você raciocinar, logicamente, o ato de prever uma praga era impossível. Alguém, utilizando métodos desconhecidos, havia deliberadamente espalhado a mazela em Siracusa. Essa é a conclusão que as pessoas chegariam normalmente. Quem poderia ser essa pessoa? Para quem os executivos apontariam os dedos, julgando como a culpada? Aquela que se tornou concubina de um Lorde Demônio e o seduziu. Foi você. Havia uma mulher que com seu corpo cativou Dantalian. Aquela que ludibriou o Lorde Demônio para que ele pegasse uma grande quantidade de ouro da firma. Também foi você. Havia uma mulher que convenceu fervorosamente os executivos que aquela era a oportunidade perfeita para colocar uma coleira no Lorde Demônio. Coincidentemente, aquela que estava na área em que a doença começou a se espalhar, por uma semana aliás, também foi ninguém menos do que você. Havia uma mulher que foi a primeira a relatar exatamente onde ocorreu o surto inicial da peste negra. Finalmente, aquela que comprou dezenas de milhares da planta que poderia curar esta doença, não foi ninguém menos que você. Era isso mesmo. Apenas por esse motivo, eu deixei todos os procedimentos detalhados para Lazuli. As reuniões com as firmas pequenas e com os fármacos, além dos processos de compra da planta. Toda a papelada foi feita por ela. Agora então. Agora, os executivos não têm outra escolha além de pensarem em você como a principal suspeita. O Lorde Demônio Dantalian foi, nisso tudo, uma marionete controlada pela Súcubo. Aquela puxando os fios era mestiça, lápis lazuli, era isso que todos os executivos pensariam. Entretanto, eles estavam completamente errados. Eu ri. Lala, você também deve ter pensado nisso tudo. É por isso que você veio até aqui em vez de voltar à sede. Uma boa decisão. Se tivesse ido até lá você teria sido punida, sem qualquer questionamento. Por um momento, o silêncio dominou o local. Em um quarto em ruínas de um Lorde Demônio, destruído por aventureiros previamente, em um cômodo em que, excluindo cama, estava todo cheio de pó e detritos, neste aposento cinza, Lápis Lazuli foi a primeira a cortar o silêncio. Por quê? Lápis abriu a sua boca lentamente. Porque Vossa Alteza está contando tudo a mim. Porque eu lhe prezo muito, Lala. Eu me levantei da cama. Você é linda. Eu não estou elogiando a sua aparência. Estou me referindo à sua beleza interior. Movimentando a minha língua de cobra, eu me aproximei dela. Mesmo tendo nascido como uma mestiça intocável, você não jogou fora sua paixão por autoridade. Você tentou sacrificar até mesmo um Lorde Demônio pelo seu sucesso. Só mais um passo. Se você conseguisse dar só mais passo, você poderia ter se tornado uma executiva na Kyunkuska. Uma sede por poder anormal. Frieza que não teme sacrifícios. Somando a tudo isso, uma quantidade de talento que supera a diferença de ranking social e de origem. Eu quero que você seja minha. Eu levantei o queixo de Lápis. Olhos infinitamente azuis me encararam. Abandone a Kyunkuska e venha sob o meu comando. No fim das contas, não é nada mais do que uma firma. Dinheiro pode ser bom, mas não é melhor do que autoridade. O que realmente anima e entusiasma as pessoas, é o poder. Vossa Alteza acaba de conseguir o sucesso uma vez. Lápis Lazuli falou quietamente. Nossas faces estavam tão próximas que podíamos sentir a respiração um do outro. É claro, Vossa Alteza vai conseguir muito dinheiro. Entretanto, não há poder aí ainda. A posição de Vossa Alteza ainda é 71 no ranking, o Lorde mais fraco, não há uma base adequada. Como planejas dar autoridade a esta pobre serva? Eu deixarei todas as negociações da cura com você. Lápis hesitou. Lentamente, eu aproximei a minha face da dela. Eu não me apressei. Ela já estava presa no centro da teia de aranha. Não havia mais como escapar. Feche seus olhos. Imagine. O continente vai gritar enquanto uma praga que parece ter surgido de seus pesadelos o assola. Não importa se ela vai durar só 2 ou 5 anos, se vai durar pouco ou muito tempo. Centenas e milhares morrerão, uma quantidade incalculável de pessoas terão suas vidas ceifadas. E os ricos e os nobres estarão entre elas.
Eles, para sobreviverem, farão o impossível e o inimaginável para se agarrar à vida. Lápis, ouvindo a minha ordem, fechou seus olhos. Com uma voz macia, eu sussurrei em seu ouvido. Essa cura vai permitir que você controle a vida destas pessoas. Eu a darei para você,